Olá pessoal! Neste vídeo, vamos conhecer mais sobre as facções políticas na dinastia Joseon. Se esse assunto interessa a você, fique ligado até o final. Tenho certeza que nunca mais assistirá dramas históricos com os mesmos olhos após conhecer mais sobre a história da Coreia. Então, já deixe seu like e vamos começar. Facções políticas na dinastia Joseon. O Bungdan refere-se ao partidarismo político que era característico da dinastia Joseon média e tardia. Ao longo da dinastia, várias facções regionais e ideológicas lutaram pelo domínio do sistema político. Os Seowons, que eram instituições educacionais privadas comuns na Coreia da metade para o final da dinastia Joseon, combinavam as funções de santuários confucionistas com instituições educacionais, frequentemente refletiam o alinhamento faccional da elite local. Durante o período anterior de Joseon, nos séculos XV e XVI, a tensão entre a facção Ungu na capital e a facção Sarin baseada em Yeongnon dominaram a política nacional, que culminou em uma série de 4 expurgos sangrentos entre 1498 e 1545, nos quais a facção Sarin foi perseguida pela facção Ungu. Após esses reveses, a facção Sarin retirou-se para as províncias rurais, onde manteve sua base de poder e a continuidade ideológica, por meio de Seowon e Yeonyak, que era um sistema de contrato social que deu autonomia local às aldeias. Eventualmente a facção Ungu declinou sem um sucessor ideológico, enquanto a facção Sarin emergiu como a facção dominante durante o reinado de Sonjo. No século XVI, uma divisão nacional ocorreu dentro da facção Sarin, que se dividiu entre a facção ocidental, Soin, composta pela geração mais velha que perdeu o poder nos últimos anos do rei Sonjo. Os orientais e as facções que se separaram dos orientais, tiveram poder durante a última década do reinado de Sonjo, e em toda a era Gwanghwaegun. No entanto, os ocidentais derrubaram Gwanghwaegun do poder em 1623, tornando o príncipe Namgyal rei, e fazendo com que os ocidentais recuperassem o poder, que haviam perdido por uma geração. Os ocidentais tiveram o poder por meio século, de 1623 a 1674, no qual estiveram relativamente unificados, até que finalmente foram derrubados, e um governo sulista governou por 6 anos, até 1680. Os ocidentais recuperaram o poder em 1680 com o Gyeongshin-Wangu. No entanto, houve uma disputa entre os ocidentais mais jovens e os ocidentais mais velhos em 1682 sobre se Kim Ik-han, uma das figuras que derrubou os sulistas em 1680, deveria ser punido. Os ocidentais mais jovens achavam que Kim deveria ser punido, enquanto os ocidentais mais velhos não. Quando Song Shyeol ficou do lado dos ocidentais mais velhos em 1683, os ocidentais mais jovens ficaram furiosos. Aqueles que queriam que Kim fosse punido ficaram conhecidos como Soron, novo ensinamento, enquanto aqueles que continuaram a seguir Song se tornaram os Noron, velho ensinamento. Com a disputa Oeni em 1684 entre o estudioso Noron, Song Shyeol, e o estudioso Soron, Yunjeon, os ocidentais foram divididos para sempre. A facção oriental, Doin, composta principalmente pela geração mais jovem, esta facção apareceu durante o reinado de Sonjo. Originários de amigos de Gyeong, logo abarcaram a maioria dos discípulos de Drue-Shik e Yuan, conflitantes com Yi e seus seguidores, que formavam o núcleo dos ocidentais. Embora emergindo como a facção dominante na década de 1580, quase entrou em colapso com o suicídio de Jeon Yorip e o derramamento de sangue em 1589. Depois que o ocidental Jeon Chol foi exilado por tentar fazer do príncipe Gwanhwae o príncipe herdeiro, os orientais se dividiram em nortistas e sulistas. As divisões políticas se intensificaram ainda mais quando a facção oriental, por sua vez, se dividiu entre a facção linha dura do norte, Bukin, povo do norte, e a facção moderada do sul, Nain. Essa divisão se formou após a divisão dos orientais em 1591, por Yi San-hye e seus apoiadores. Em 1606, durante o reinado da rainha Imok, os nortistas dividiram-se em grandes nortistas, liderados por Eugyeon, e menores nortistas. Em 1613, os grandes nortistas se dividiram ainda mais, em nortistas de carne, nortistas de ossos e nortistas médios. Eventualmente, os nortistas menores aliaram-se aos ocidentais e sulistas. As facções ocidentais se dividiram entre o velho ensinamento, Noron, e o novo ensinamento, Soron. Essas 4 facções eram às vezes conhecidas como Sasek, 4 cores.
Os nomes das facções geralmente derivam da localização relativa da casa de seu líder. Essas divisões faccionais surgiram da fidelidade a diferentes escolas filosóficas e diferenças regionais. Por exemplo, a facção oriental era amplamente baseada em Yunnan, e sua subfacção, os sulistas, eram principalmente seguidores de Yuan, enquanto os nortistas se uniam em torno da escola de Joshik. A facção ocidental baseada em Gyeonggi e Chungcheon eram em grande parte seguidores de Yi, dos quais os seguidores de Seogon se dividiram para formar a facção Soron, e os seguidores de Songcheol tornaram-se a facção Noron. Essas divisões eram frequentemente motivadas por questões relativas à sucessão real, ou conduta real apropriada. Por exemplo, a divisão entre nortistas e sulistas foi motivada pelo debate sobre o sucessor adequado do rei Sonjo, que não tinha filho legítimo. Os nortistas vieram apoiar o Gyeongun, consequentemente, eles floresceram sob seu reinado, de 1608 a 1623, mas foram varridos do poder pelos ocidentais após a sucessão de Injo. Sob os reinados de Yeonju e Jeonju no século XVIII, uma política rígida de igualdade foi seguida sem nenhuma facção sendo favorecida em relação à outra. No entanto, no reinado de Jeonju, a contenda reapareceu quando a facção Noron dominante se dividiu ainda mais entre Bielka e Shippa, dois grupos que cruzaram as facções anteriores e diferiram em suas atitudes em relação ao assassinato do príncipe herdeiro Sado, por Yeonju seu pai, Sado que também era pai de Jeonju. No século XIX, a política de Choson mudou à medida que famílias de parentesco, em vez de facções acadêmicas, passaram a dominar o trono. Durante a maior parte do século XIX, a filial de Jandong, do clã Andong-kin estava no controle do governo. No entanto, houve um breve interlúdio em que o controle foi transferido para o clã Pungyang-cho. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Vocês podem ter mais detalhes sobre esse e outros conteúdos sobre história da Coreia em nosso site, repaginadamente.com. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos em suas redes sociais e deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!